pessoal? Bem, finalmente a gente vai encerrar o assunto sobre sais. Então a gente vai, eu imagino que a gente vai encerrar, na verdade. Deixa eu dar um bisu aqui. Isso. A gente vai encerrar mais ou menos. Na aula de amanhã a gente ainda vai falar um pouquinho sobre esses sais, tá? Mas em relação à nomenclatura e classificação desses sais, a gente ainda vai falar sobre isso, né? Ainda temos uma videoaula sobre isso, tá? Eu fiz uma divisão bastante diferente de como está na apostila, vocês podem perceber. Na primeira aula eu falei sobre a formação dos sais, a nomenclatura dos sais que classificamos como normais. Na última aula a gente falou sobre a nomenclatura e a classificação dos sais quanto ao tipo dos íons, né, desses sais. E a gente ainda está falando sobre a classificação quanto à natureza desses íons. Porém, diferente das últimas duas videoaulas, das últimas duas aulas que a gente teve, a gente vai focar menos na nomenclatura e mais em classificação em si, justamente porque esses sais, em relação à natureza dos íons dele, eles são bastante incomuns e é bem difícil que vocês encontrem esses sais aí no dia a dia para o restante da vida de vocês. Mas isso não diminui a importância de vocês saberem sobre a existência dele e sobre o porquê deles existirem. Então, bora continuar a classificação desses sais quanto à natureza dos íons dele. A gente já classificou os sais em relação à natureza de seus íons como sais normais, como hidrogenossais, que é os sais que não têm reação completa, sobram os cátions H+, por isso eles são chamados hidrogenossais, por causa do H+. A gente também classificou como hidroxissais, que aparecem também com as reações incompletas, sobrando os cátions, os ânions ou H-, né, que são os hidroxissais. E agora a gente também vai falar desses sais de mais uma classificação quanto à natureza dos seus íons, que são os sais duplos ou sais mistos. Bem, eles também vêm de reações que são incompletas e, por isso, são instáveis da mesma forma que os sais que a gente estudou anteriormente. Os sais duplos, ou os sais que chamamos de mistos, eles são compostos dentro da molécula por dois cátions que são diferentes de H+. Obviamente, se um desses cátions fosse H+, seria um hidrogenossal, ou esses sais duplos ou mistos são compostos por dois ânions que são diferentes de OH-, obviamente. Se um desses ânions fosse OH-, chamaríamos esses sais de hidroxissais. Eu não vou entrar de maneira profunda, só vou citar, mas também são resultado de reações incompletas, assim como as que a gente viu anteriormente, certo? Aliás, faz uma reação para a gente ver. Não se incomodem com isso. Esse tipo de reação incompleta ela é de extrema importância para que vocês entendam e compreendam até hidrogenossais e hidroxissais. Para sais duplos ou sais mistos, é um pouco mais difícil falar disso, justamente porque é um assunto muito mais complexo para vocês. Então, a gente deixa de lado como esses sais duplos ou mistos se formam, até porque a apostila de vocês, o material de vocês nem comenta sobre isso. Justamente porque o material ele sabe que é um assunto de bastante complexidade para vocês. Não existe maturidade química ainda para vocês entenderem a formação desses caras. Mas saibam que eles são resultado de reações químicas incompletas entre sais, entre ácidos e bases também, assim como hidrogenossais e hidroxissais. Diferente dos hidrogenossais e hidroxissais, como a gente viu na última aula, é muito mais fácil a compreensão do porquê essas reações acontecem de maneira incompleta. Aqui nem tanto, certo? Sobre exemplos, desses sais duplos ou sais que chamamos de mistos. Aqui a gente tem o NaKSO4, que é o sulfato de potássio e sódio. Reparem na nomenclatura.
a nomenclatura ela segue o padrão da mesma forma que a gente já conhece, pela mesma norma que a gente já conhece. O SO4 é um ânion de origem do ácido sulfúrico. Os ícos viram átomos, então sulfúrico vira sulfato. Sulfato de potássio e sódio, porque os dois cátions são potássio e sódio. É importante ressaltar que por enquanto vocês não precisam se importar sobre a ordem. Aliás, quem vem primeiro, potássio ou sódio? Eu costumo dizer para vocês que é muito melhor vocês colocarem por ordem alfabética. Por isso, sulfato de potássio e cálcio. Na apostila de vocês, eu acho que nem tem o nome desses sais. Na nomenclatura para o material de vocês não é tão importante, mas eu digo aqui, eu reforço a nomenclatura desses sais justamente porque ajuda a gente a lembrar um pouco a nomenclatura dos sais anteriores. Então, NaKSO4, sulfato de potássio e sódio. Potássio primeiro, porque o P vem antes do S no alfabeto. O de baixo, CaBrCl. Agora a gente tem um sal com 2 ânions, diferente do sal de cima que tem 2 cátions, o sódio e o potássio. Aqui a gente tem 2 ânions, o brometo e o cloreto. Brometo e cloreto de cálcio. De novo, aqui a gente tem ordem alfabética. Porém, agora a gente fez ordem alfabética nos ânions, que são os que vêm primeiro na nomenclatura. O bromo, ele forma o brometo, o cloro, cloreto. Brometo porque ele vem do ácido bromídrico e o hídrico vira eto no final. Então, bromídrico, ácido bromídrico gera o ânion brometo. E o Cl vem do ácido clorídrico, que é o clorídrico vira cloreto depois da ionização. Então, brometo e cloreto de cálcio, que é o nosso cátion. AlSO4Cl, certo? Cloreto e sulfato de alumínio, né? Que segue o mesmo padrão de nomenclatura dos sais anteriores. A última classificação que a gente vai fazer quanto à natureza, né, dos íons que formam esse sal é em relação à hidratação desses sais. Bem, existem alguns sais que conseguem absorver neles, conseguem aglomerar neles partículas de água. Ou seja, eles se hidratam. Se hidratem. Extremamente importante que vocês bebam água na quarentena também. Se os sais estão se hidratando, por que vocês não vão se hidratar? Tá? Então, sais hidratados são sais que possuem moléculas de água juntas na sua estrutura, aglomeradas em sua estrutura. Existem bastantes sais que fazem isso. Tem até um sal aí do dia a dia de vocês, que é o cloreto de cobalto. É um sal bastante comum na confecção de um souvenir muito comum aqui no Brasil, que é o galinho do tempo. Né? Alguns de vocês já devem ter visto uma vez na vida um galinho do tempo, que é a estátua de um galinho que depende da umidade do dia. Dependendo da umidade do dia, ele fica de cor diferente. Então eles chamam de galinho do tempo porque ele consegue prever quando tem chuva ou quando não tem chuva. Se vocês olharem na página 23, tem uma imagem desse galinho. Né? Nos dias que eles estão, que o cloreto de cobalto ele não é hidratado, ele é azul. E quando ele se hidrata, ele fica rosa. Então o galinho do tempo ele muda de cor de acordo com a chuva. Né? Então, bem, sobre os sais hidratados. No laboratório, na vida cotidiana do laboratório de um químico, os sais hidratados são muito mais comuns. Por exemplo, sulfato de cobre pentahidratado. Reparem que eu tenho sulfato de cobre, um pontinho que indica como se fosse vezes e 5 águas. Significa que na molécula, no sal de sulfato de cobre, existem 5 moléculas de água aglomeradas em torno dele. Reparem que na nomenclatura ele fica normal, sulfato de cobre, e 5 águas pentahidratado.
se tivesse uma água monohidratado, se tivesse duas águas bihidratado, se tivesse três águas trihidratado, se tivesse quatro águas tetrahidratado, cinco águas penta, hexa, hepta, octa, nona e assim por diante. Como se fosse a Copa, tá bom? Como se fosse o número de conquistas da Copa de uma seleção. Certo, pessoal? Sais hidratados são bastante comuns também, principalmente no galinho do tempo. E a última classificação que a gente faz para sais tem relação com a solubilidade dele. Reparem que classificamos em relação à solubilidade como solúveis ou praticamente insolúveis. É extremamente importante reforçar esse praticamente insolúveis, porque muito dificilmente, na verdade, é impossível dizer que uma substância é completamente insolúvel. Ela sempre vai ser solúvel dependendo das condições em que se propõe a preparação da solução daquela substância, no caso daquele sal. Então a gente nunca vai falar que uma substância é insolúvel, a gente sempre vai falar que ela é praticamente insolúvel, porque a solubilidade depende de coisas como temperatura, pressão, solvente. Então, geralmente quando a gente fala dessa classificação para sais quanto à solubilidade, é em água e em uma determinada temperatura. Então essas comparações quanto à solubilidade, elas partem do princípio de que eu tenho que pré-estabelecer uma temperatura para que a gente consiga comparar a solubilidade dele. Se vocês repararem, diferente dos outros exemplos que eu utilizei nas aulas anteriores, eu não coloquei aqui quais são os solúveis e quais são os praticamente insolúveis. Justamente porque na página 23 tem uma tabelinha muito didática e muito completa em relação a quais são solúveis e praticamente insolúveis. Preciso que vocês deem uma olhada aí, certo? Outro detalhe bastante importante nessa classificação quanto à solubilidade é que nos assuntos anteriores, né, nas funções inorgânicas anteriores, que foram ácidos e bases, era extremamente importante a gente falar da força desses eletrólitos, né, em relação à força desses ácidos e à força dessas bases. Quando a gente fala de sais, a gente não fala da força deles em relação à quantidade de íons que ele libera, mas sim em relação à solubilidade. Quanto mais solúvel um sal, mais forte é aquele sal. Quanto mais solúvel um sal, mais forte é aquele eletrólito. Porque se um sal consegue se solubilizar na água, ele consegue liberar mais íons naquela água. Certo, pessoal? Então a gente vai, obviamente, entrar em mais detalhes em relação à força desses eletrólitos em relação com a sua solubilidade mais para frente. Mas primeiro a gente precisa entender que existe uma classificação quanto a essa solubilidade deles. E vocês conseguem ver quais são solúveis e quais são praticamente insolúveis na tabelinha da página 23. Para me adiantar com vocês, para que vocês consigam visualizar isso aqui, vou pedir para vocês acompanharem agora com a apostila do lado, na página 23. Eu vou citar, eu vou ler a tabelinha para vocês. Os sais que consideramos solúveis são os sais compostos por nitratos, cloratos, acetatos, cloretos, brometos e iodetos. Certo? Existem algumas exceções para esses casos. No caso dos acetatos, os acetatos de prata são praticamente insolúveis. Os cloretos, brometos e iodetos de prata, chumbo e mercúrio também são exceções, são insolúveis. E os últimos sais solúveis que a gente vê são os sulfatos, com exceção dos sulfatos de cálcio, bário, estrôncio e chumbo. Se vocês repararem, a solubilidade desses sais está diretamente relacionada com a força das bases de origem desses sais. Os sulfatos, por exemplo, cálcio, estrôncio, bário e chumbo, são derivados de bases que são fortes. Quando as bases são fortes, geralmente os sais gerados são sais insolúveis. Os sais que são praticamente insolúveis são sulfetos, carbonatos, fosfatos e sulfitos. As exceções para esses grupos são os metais do grupo 1, 2 e amônio, e metais do grupo 1 e amônio também.
Certo, pessoal? Uma observação bastante importante é que os sais do grupo 1, de metais do grupo 1, são sempre solúveis, certo? E os sais de amônio também são solúveis, porque o amônio ele só é formado a partir da dissolução do gás amônio na água. Então já é, por natureza, uma substância aquosa. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham entendido e até amanhã.